Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora falando sobre como a tecnologia beneficia todo o processo hospitalar, como os hospitais são verdadeiros centros tecnológicos e a inovação é a chave para garantir que as pessoas sejam melhor atendidas, que mais gente seja atendida e que naquele momento de angústia, ali em que você está com uma preocupação urgente consigo ou com algum parente seu que está por ali, alguma pessoa querida, que você consiga ter previsibilidade, agilidade, facilidade em todo o processo de atendimento. E aí, para a gente poder falar um pouco sobre isso, estamos recebendo aqui alguém que faz parte da linha de frente, do top, daquilo que de melhor a gente vai encontrar no Brasil como referência nesta associação entre a tecnologia e o processo hospitalar, que é o Sírio-Libanês. E quem vem contar pra gente essa história é o Alex Julian, que é CIO do Hospital Sírio-Libanês. E quando eu digo que vocês são o top do top, é porque vocês, ao lado do Hospital Albert Einstein e de alguns outros poucos hospitais aqui no Brasil, vocês ditam tendência quando o assunto é essa junção da tecnologia, da inovação aos processos hospitalares. Ou me corrija se eu estiver errado, mas hospitais de outros países vêm aqui para aprender com vocês um pouco do que é feito. Obrigado, Alex, por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. A gente tem o prazer de estar nessa vanguarda. O Sírio-Libanês é um hospital de referência pela sua qualidade clínica e, obviamente, pelos processos de tecnologia que ajudam nessa gestão do cuidado. Porque é fascinante ver como essa engrenagem funciona. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco, no caso do Einstein, um pouco no caso do Sírio. É muito interessante perceber que não é só a tecnologia a serviço de uma grande engrenagem. É a tecnologia aplicada a uma grande engrenagem a serviço da melhor qualidade de atendimento para pessoas. No fim do dia, o grande ponto de partida e a linha de chegada para vocês na tecnologia é o atendimento para o paciente, é melhorar a condição daquele paciente durante toda a jornada dele ali. Seja uma passagem rápida e breve ali pelo pronto-socorro, ou uma internação, ou exames, ou qualquer que seja esse ponto. O lado humano não se perdeu quando vocês levaram muito a tecnologia lá para dentro, né? A tecnologia ela é um viabilizador do cuidado, né? Então a gente precisa entender sobre disponibilidade, sobre o quão isso vai interferir no ciclo de vida do paciente dentro da unidade, como a gente traz esse paciente para o melhor cuidado com o uso da tecnologia. A tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim. E como é que a gente consegue, com essa disponibilidade, acesso e tecnologias emergentes, melhorar o cuidado do paciente no Sírio-Libanês? E você, Alex, estava dando uma olhada, você tem passagem por algumas Big Techs. A sua vida é dentro de um universo com uma lógica um tanto quanto diferente da lógica que vigora no ambiente em que você hoje vive. Como que foi essa jornada e o que você traz desse mundo de bits e bytes para um mundo em que a orientação é justamente essa que a gente estava dizendo aqui? Eu transitei por alguns mercados nesses 20 e poucos anos de tecnologia. Mercado financeiro, mercado de serviços, telecomunicações, e eu digo que eu trago para a saúde o benefício da ignorância. Né? Para mim, eu consigo olhar com uma perspectiva diferente e, às vezes, através de uma pergunta que não seria feita numa ocasião, tentar ter um olhar diferente também. Né? Como eu não estou enviesado só na saúde, eu estou na saúde há 8 anos, passei por outras casas, mas essa ignorância do setor de saúde me beneficia a trabalhar na saúde. Né? Eu trago algumas questões que não são tão triviais, né? Por exemplo, retorno de investimento, qual o valor daquilo que a gente está fazendo, não só para a tecnologia, mas principalmente para o negócio. Questiono o meu time também, se o que a gente está fazendo é uma coisa que vai trazer um benefício, qual que é o benefício? Exato. Né? Para que eu consiga tirar a tecnologia do papel do garçom. Né? A gente é um impulsionador do valor a ser gerado e não um centro de custo. Se continuar sendo centro de custo, talvez a tecnologia não sirva por propósito que ela está sendo colocada na saúde e nos outros mercados. Não dá para medir por CAPEX e OPEX. Não somente por CAPEX e OPEX. Às vezes a gente consegue trazer inovação
sem investimento, inclusive. Então, ter aquela visão da indignação boa que eu falo para o meu time. Como é que você vai olhar isso que está acontecendo agora e se indignar no bom sentido para transformar a maneira de trabalho e até o papel da tecnologia dentro desse processo? O André Miceli, meu parceiro de todas as horas aqui no Sociedade Digital, não está conosco aqui ao vivo na gravação, mas ele deixou uma pergunta para você, Alex. Vamos ouvir? Claro que sim. Olá, amigos da Jovem Pan, Carlos Aros, Alex, prazer estar aqui novamente com vocês. Minha pergunta é o seguinte, Alex, de que maneira você vê a estrutura de tecnologia dos hospitais, que são cada vez mais simbióticos, cada vez mais saúde e tecnologia estão juntos nesse processo? De que maneira você vê a tecnologia sendo um risco também? Quero avaliar, por exemplo, cibersegurança, como vocês mapeiam e como vocês mitigam os riscos associados à tecnologia. Bom, aqui no universo hospitalar, a gente está, eu que vim do mercado financeiro, por exemplo, eu sempre digo que a gente está alguns anos atrás do mercado financeiro em termos de tecnologia. Até pela natureza do negócio, a natureza do cuidado, né? Se você tem um problema no equipamento ou um problema de máquina obsoleta em tecnologia, os hospitais tendem a priorizar a máquina do cuidado. Então, até por uma questão de investimento e preocupação, a saúde sim é um pouco mais atrasada que outros mercados. E como é que a gente mitiga isso? Como é que a gente estuda isso? Como é que a gente consegue identificar melhorias e trazer essa inovação a um custo muito mais baixo, né? Normalmente, tecnologia, a gente faz a conta do tomar lá da cá, né? O que eu vou investir versus o que eu vou evitar, a eficiência que eu vou trazer, a automação que eu vou trazer, o cuidado que eu vou gerar com isso, né? Então, os projetos de tecnologia que a gente implementa, muitas vezes, quem está na minha posição é um vendedor do projeto, né? Então, a gente vende tecnologia, vende projeto, vende iniciativa para que o hospital, através de uma análise, muitas vezes, de custo ou de qualidade, possa optar por isso ou não. Pensando em segurança da informação, isso é um tema latente em todos os lugares, né? Só que, na carreira, eu digo que a segurança da informação é como se a gente estivesse enxugando o gelo. Por quê? Quanto mais você investe, não quer dizer que você vai ter 100% de segurança e que o problema possa não acontecer. Quer dizer que a gente tem que investir, a gente tem que estar super ativo mas principalmente lidar com uma coisa que é a engenharia social. Recentemente teve um problema gigantesco de Pix no mercado, que foi um cara que ganha um pouco menos e vendeu pelo triplo do salário um acesso. Será que essa pessoa deveria ter esse acesso? Então, a engenharia social que mais atrapalha a gente em qualquer mercado. Esse é o caso do Pix. Mas é a mesma coisa na saúde, é a mesma coisa em telecom. Então, como é que a gente cria essa cultura de segurança da informação? Não é somente através de software, controle ou colocando cadeado nas coisas, mas como é que você identifica o seu colaborador que a informação que ele tem na mão é valiosíssima? Como é que você consiga compartilhar com ele que aquilo que ele tem em mãos e que ele transita de uma maneira dentro do sistema ou através de um papel pode gerar impacto gigantesco dentro da organização? Então, a segurança da informação, a gente tem controles, a gente analisa sistemas que vão se conectar com a gente tem parâmetros dizendo que se ele está compliance ou não aquilo que a gente espera, isso no mercado de tecnologia como um todo, mas o grande ponto que a gente tem que trabalhar todos os dias é a cultura da segurança da informação. Como é que o impacto do Alex cidadão pode beneficiar ou pode atrapalhar uma estratégia empresarial pensando em segurança. E é interessante essa lógica, porque também ela se conecta diretamente com essa ideia de que a tecnologia ela não é um centro de custo. Você passa a trazer essas discussões para o centro de decisão do negócio, em que a tecnologia ela está plugada em todas as frentes de atuação, em todas as unidades dentro da empresa. Ela deixa de ser uma unidade para estar em todas as unidades ali. Sim. E isso vai desde o atendimento até a hotelaria, não importa. É um olhar, é quase holístico da tecnologia sobre tudo, né? Exato. E às vezes a gente, como tecnologia, tem que saber falar não. Tem que saber matar as coisas que não fazem sentido, né? A gente está acostumado sempre a falar sim, a prestar o serviço, a entregar, mas qual que é o real valor daquilo que a gente está fazendo? Né? Qual que é o caminho que a gente está seguindo em colocar uma solução que pode onerar o tempo de tratamento do paciente, porque é uma coisa legal de se fazer, né? A tecnologia tem muitos hypes, hoje a IA é um deles, e o quanto isso está agregando valor àquilo que a gente está fazendo. O quanto isso realmente precisa ser feito naquele determinado processo. A gente sempre tem o costume no mercado, seja ele qual for, de automatizar o processo atual. E o que isso traz de benefício? Às vezes quase nenhum. Né? Às vezes a gente não consegue explorar o total valor daquilo que a gente quer colocar implementando daquela maneira. Então, questionar
matar projetos, né? Às vezes isso aqui não faz sentido, vamos parar agora, né? A gente vive hoje uma geração que pode errar. Na minha geração a gente não podia errar. Hoje a gente pode errar, mas desde que erre rápido para transformar. Então isso são coisas que trouxeram a tecnologia a esse patamar de ser negócio. Não existe um negócio hoje que sobrevive sem tecnologia. Então a tecnologia deixou de ser o suporte e passa a ser um negócio. O André deixou mais uma pergunta, vamos ouvir. Vamos lá. Alex, o Hospital Sírio-Libanês está entre os mais importantes do mundo. A tecnologia, como a gente já falou aqui ao longo do programa, é uma ferramenta fundamental sobre diversos aspectos e, obviamente, planejar o futuro faz parte do dia a dia de um profissional como você. Como você está criando os roadmaps de inovação, o que dá para esperar nos próximos anos? E também quero te ouvir sobre as falhas. De que maneira vocês lidam num contexto tão sensível como esse, com as falhas que são inerentes ao processo de inovação? Bom, a gente está mirando muito no cuidado do paciente com predição, né? Como é que a gente analisa o histórico do paciente para ver se a gente consegue capturar algum tipo de sintoma ou imagem que possa trazer ele para um cuidado que seja inesperado naquele momento. Acho que o mercado de saúde inteiro está mirando isso, né? Como é que a gente consegue olhar para uma base estabelecida e tornar a vida desse paciente melhor a partir de um diagnóstico precoce, a partir de um achado, que eles chamam de achado crítico, né? Pensando em inovação, esse é o caminho que a gente está tomando. Obviamente, a gente também está pensando agora em fazer o básico muito bem feito, como sempre foi feito, né? Então, olhar o nosso paciente, cuidar do nosso paciente, trazer as informações na palma da mão do médico, disponibilizar aquilo que ele precisa para tomar uma decisão rápida, né? E para que a gente possa não engessar, a pergunta que ele fez, como é que a gente faz com esse mito do erro? Eu sempre digo que o problema nunca foi errar, o problema é a surpresa. Então a gente precisa estar preparado, alinhado para quando o erro aconteça, a gente está preparado para responder de forma rápida, né? Porque erro na tecnologia é muito fácil de acontecer. Agora, o que a gente vai fazer no momento de crise? Então é isso que a gente está trabalhando agora. É interessante essa ideia do erro, porque dentro do contexto da área da saúde, se a gente for perguntar para o médico sobre isso, ele vai dizer que um erro custa uma vida. E no limite, vocês estão trazendo uma cultura que é absolutamente disruptiva, para usar um termo também desse universo, para um ambiente em que isso não é aceitável e que esse conservadorismo, muitas vezes nas escolhas, se faz justamente porque a premissa é essa orientada pelo médico. Eu não posso errar. Errar aqui implica em um custo de vida. Eu tenho uma vida perdida por um erro. Ou seja, os cálculos todos que vocês fazem também são tangibilizados pela decisão final que na ponta ela é orientada pelo médico, que é quem vai definir ali esse papel. Esse processo de construir esta cultura envolve também trazer essas lideranças médicas para essa visão de que, olha, não estamos entrando em uma zona de risco à vida aqui, nós estamos entrando numa zona em que a gente vai errar tecnologicamente falando, com um dado, mas no limite eu estou protegendo o paciente, continuo protegendo o paciente. Por isso que eu tenho uma crença do Alex que a gente nunca vai substituir o profissional na ponta, nunca vai. Que a gente vai fornecer ferramentas e informações para que ele possa tomar a melhor decisão, porque a hora da decisão é médico. É ele, né? Na ponta. Então a tecnologia ela vai dar a melhor visão, trazer o melhor dado, e quando eu falo em errar, por exemplo, a gente está trabalhando muito com linguagem de máquina. Isso é treino. Sim. Ele vai errar uma vez, errar duas vezes, e o grau de acuidade vai aumentar cada vez mais. Nesse nível de erro, a gente não pode errar no momento decisivo, né? Então, como é que a gente cerca isso de layers que consigam garantir a alta disponibilidade e o menor impacto para o cuidado do paciente, sempre tendo a atenção do médico? A tecnologia, ela não deveria, em nenhum mercado, decidir nada sozinho. Sim. Ela não é a ponta. Exatamente. Ela é o meio. Então, eu tenho a super crença de que construir junto é o caminho correto, né? Validar, entender, isso aqui que foi entregue como resultado realmente é um resultado válido? Isso aqui traz a diferença? Não, mas espera aí, vamos dar um passo atrás, vamos replanejar? Então, construção a 4, a 6, a 10 mãos é o caminho que para mim traz mais valor. Sim. Porque como tecnologia, quem sou eu para direcionar alguma coisa dentro de uma equipe médica? E o médico vai precisar também do apoio para que a coisa que é manual se torne mais ágil e rápida. Então, esse trabalho integrado é mandatório para que a coisa funcione. E voltando ao tópico que você dizia sobre a prevenção, né? O trabalho preventivo, ele não só salva vidas, como ele reduz custos. Mas o pressuposto é que vocês passem a ter também
uma capacidade de gestão dos dados e de centralização dessas informações muito maior. Como que é isso hoje para vocês? Porque a base de uma boa IA é o dado que você imputa lá, é a informação. Como é isso hoje para vocês? Porque são, sem dúvida nenhuma, dados sensíveis, com diferentes fontes. Vocês têm os dados do histórico do paciente lá de dentro. Eu não sei se o laboratório é de vocês ou se ele é terceirizado, mas também é uma outra fonte. Enfim, vocês têm uma infinidade de origens desses dados. Vocês estão centralizando, estão modelando uma IA própria? Como que é essa jornada? O principal desafio em tecnologia, em geral, é esse tipo de integração. Tá. Né? Como é que você pega dados de sistemas diferentes, com informações diferentes, normatiza e trabalha isso? Né? Como é que você constrói desde a integração até um deparo da informação, porque aqui às vezes é qualquer coisa, mister, aqui é senhor. Como é que você faz essa conjunção de informações para que você tenha o dado, né? E até o tipo do dado. Você vai ter, por exemplo, uma tomografia, ela é uma imagem. Exato. Você vai ter um histórico por escrito de um laudo que foi lançado, sei lá, um paciente que está há 30 anos passando com vocês. Sim. A gente vai no laboratório e tem um histórico de exames, né? Como é que você pega e condensa todas as informações? E esse continua sendo o nosso principal desafio, que está sendo melhorado e integrado através de, obviamente, o uso de inteligência artificial, mas também a captação da forma correta da informação, né? Quando eu estou atendendo alguém, como é que eu coloco coisas padrões para que, em vez de escrever rua, R ponto, ave, avenida, como é que a gente concentra nesses pontos de captura de informações uma maior padronização da informação, senão fica mais fácil, né? Então, como é que a gente, na captura, consegue deixar essa informação mais padronizada, de forma estruturada, porque o dado estruturado é muito mais fácil de ser trabalhado. Sim. Então não é só, uma vez capturado, como é que eu integro isso dentro de um lake gigantesco. Não, você tem que ir lá na ponta no médico e falar assim, olha, a hora que você for fazer o prontuário, este é o protocolo para você escrever. Exatamente. Essa é a terminologia. É um trabalho de tecnologia, processos e procedimentos, né? Então assim, o cara vai ter um procedimento que ele vai seguir, que vai delimitar para ele escolher de A a Z, e dentro desse A a Z ele tem campos que são estruturados, e aí o dado lá na frente fica mais fácil de se integrar, que é o principal desafio, de se conectar, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, você pode digitar, eu tinha um filho que hoje tem 12 anos, uma filha de 15, mas eles eram recém-nascidos e não tinham CPF, eram casados no meu CPF, em qualquer hospital que eu ia. Então, como é que o Alex, que o CPF é parará, quando vai puxar, aparece João Pedro, que é o nome do meu filho. Então, como é que a gente trata essas informações? Como é que a gente estrutura isso de forma correta? Então, o principal desafio está em ter integração, porque hoje, tudo você coloca num dado, num lake, você trabalha com lake, usa inteligência artificial. É um universo infinito. O nosso trabalho tem que ser prévio. É isso. Como é que a informação previamente imputada consegue ser melhor para que a gente consiga integrar entregar a informação. Até porque hoje esse data lake é um passivo gigantesco para as empresas. Sim. Vocês estão pagando para manter aqueles dados lá sem muitas vezes conseguir saber o que está abaixo da superfície. E foi um movimento que muita gente fez indo para a nuvem e agora está questionando esse movimento do ponto de vista financeiro. Voltando para o legado físico. Porque às vezes, é o que tu disse, a gente está com informação gigantesca disponível, só que está tão embaralhado que você, o que eu faço com isso? O que eu vou fazer com? Onde eu estou com isso? Então, é um conjunto de trabalhos que a gente tem que fazer para que a informação, para que o dado, que é o novo petróleo, que ele realmente tenha valor. Porque senão vai ficar um fio de lã que você não consegue achar a ponta para puxar e tentar trazer um bom suco disso. Então, basicamente, o que a gente tá assistindo aqui é uma transformação dessa interface com o paciente, que é o enfermeiro, é o recepcionista ali, o médico, para que eles, sem perder essa conexão e a humanização do tratamento, consigam trazer para dentro de casa, de maneira estruturada, a informação. Então, sei lá, tem um núcleo ali de enfermeiras que atendem um determinado andar. Elas vão continuar com o atendimento da maneira como ele sempre existiu, dentro do quarto. Mas quando elas voltam ali para aquele posto, né, de enfermagem, o que elas vão imputar no sistema está baseado em um protocolo, um processo que tem que ser atendido para que aquele paciente lá no quarto seja visto por vocês com tecnologia e que ele gere informações que vão gerar insights para o médico, por exemplo, na hora de um novo atendimento. Exatamente. Basicamente é isso. Para mim, esse é o caminho da saúde. Esse é o caminho da saúde, a gente consegue, de maneira estruturada, capturar melhor para que possa trabalhar a informação de maneira mais organizada. E, obviamente, que às vezes a enfermeira com o tablet no quarto vai conseguir passar esses parâmetros, mas como é que a gente tem certeza que o input da informação é um input de qualidade?
traga valor. E é muito doido porque, assim como aconteceu no mercado financeiro, em que a gente tem as fintechs gerando soluções o tempo inteiro para o mercado, as health techs também começaram a entender as dores específicas da indústria e falou, puxa, olha, hospital, isso aqui que você... E aí pluga soluções. Como é que é a relação hoje, você no Círio? Você já teve do lado de lá do balcão numa health tech, mas hoje do lado do Círio, como hospital demandando isso. Como que é a relação com essas startups? Não só como gerador de demanda, muitas vezes imagino que vocês gerem demanda. Puxa, eu tenho essa dor, como solucionar? Mas como parceiro, plugando mesmo esses diferentes players para mover essa sua engrenagem. Como diferentes mercados, a gente tem que estar super antenado e próximo desses caras, para entender quais são as novidades, como é que caminham. E o que é novo de fato. Exatamente. Né? Por que caminham por esse caminho? Por que escolhido determinada maneira de conectividade? Por que eles estão olhando esse tipo de informação? Porque isso a gente vai usar dentro também. Então, toda essa conexão, toda essa proximidade, toda essa conversa aberta é uma coisa muito bem-vinda. Não só para que a gente possa experimentar o modelo, ver se isso realmente traz sentido e faz aquilo que a hipótese vinha a buscar, mas principalmente para estar conectado e saber para onde a gente vai como organização. Né? Porque você vai ver que fintechs hoje moldam o mercado financeiro. Isso está acontecendo na saúde também. Né? Não é mais, o todo-poderoso marca do tal detém a informação, detém a certeza. Não existe mais isso. Então, estar conectado com esse pessoal traz um choque de realidade para saber para onde a gente está indo também como empresa. Né? Seja ela qual for o mercado. E reduz um peso também de que vocês sejam os provedores de toda a solução que vocês precisam entregar. Sim. Porque isso custa também. Sim. E não é a expertise, né? E nenhum time de tecnologia tem agilidade para isso hoje em dia, seja qualquer for o mercado. Né? Mas se você fala que você é autossuficiente para gerar inovação, para criar inovação, eu tendo a duvidar. Né? Porque é uma coisa que acontece a toda hora, em diferentes momentos, e quem está criando está focado em criar. Né? Numa empresa normal, a gente está focado em criar e cuidar do dia a dia. É isso. E às vezes o dia a dia toma um tempo maior do que o da criação, infelizmente. Então, estar conectado com essa galera ajuda muito a gente a ter essa agilidade e velocidade que precisa e que, por qualquer que seja o motivo, nenhuma empresa tem dentro de um ambiente organizacional. A gente também tem assistido à descentralização, né? As unidades menores saindo um pouco do ambiente do hospital e levando para outros lugares, o ambulatório, saindo daqueles grandes complexos e tal. Essa também é esse é um movimento que atende não só questões mercadológicas, porque você acaba, né, saindo do teu núcleo, você vai chegando a outros mercados e outros públicos e tal, mas também há essa questão de como eu otimizo o processo dentro do hospital. O hospital não precisa ser esse grande shopping center que tem que ter tudo. Eu posso focar ali no core e ter outras unidades para atender melhor. E aí pensando num outro aspecto também do que a tecnologia oferece, que é a experiência, a melhor experiência ali para aquele cliente. Eu entendo que isso é deixar plural o cuidado. Tá. Essa é uma opinião particular minha. Estar presente e disponível aonde o paciente precisa é um papel da saúde. Né? E o que a tecnologia vem acrescentar nisso? Essa mobilidade, né? Essa disponibilidade. Voltando a 2 ou 3 anos atrás, a gente está em 25, estou pensando em 22, 21, exatamente, quando a pandemia explodiu, a gente tinha a possibilidade de fazer uma coisa que, se você pensar, cara, sempre existiu a telemedicina. Quando eu era mais novo, minha mãe ligava pro Dr. Valente e falava assim, o Alex está com febre, o que ele fazia? Isso era telemedicina. Telemedicina. Então, só que a gente viabilizou através de um arcabouço tecnológico que a gente diferenciava. A própria receita digital, hoje você vai no médico, ele já na hora manda o teu WhatsApp e você já link. compra de uma coisa que é um QR Code dentro de uma farmácia. Então, é papel da tecnologia dar essa mobilidade. Então, a saúde pode muito bem usufruir disso agora. Talvez no passado não tinha tanta essa possibilidade, agora super normal. Então, potencializa. Né? É o papel de levar o cuidado, não importa onde, para que a gente possa cuidar de mais gente. Para a gente fechar, Alex, qual que é hoje o grande desafio para você como uma liderança de tecnologia nesse processo de transformação em um player que já é vanguarda? Porque se fosse assim, eu sou o líder de tecnologia em um player que está mirando esse desenvolvimento, ok, eu vou buscar o lugar do cara do topo, mas hoje você já é o cara do topo.
Qual que é o grande desafio para vocês? O desafio é tirar 10 e ninguém já tirava 10, né? Então, assim, aquela história do melhor aluno da classe. Você sempre foi o melhor aluno da classe, você tira 9,5, falou, acabou. O que tá acontecendo? Eu baixei a expectativa. Mas eu conto com um time super gabaritado e o apoio incondicional da organização. Então, isso torna o desafio, que é hercúleo, mais tátil, mais possível, né? Então, ser um centro de excelência num lugar que é centro de excelência, como você disse muito bem, é o desafio constante, né? Como é que a gente continua tirando 10 numa classe que só tiram 10? Então, se eu pudesse enumerar isso, tenho certeza que a gente continua fazendo um excelente trabalho, temos pessoas extraordinárias e uma equipe que se dedica bastante, só que sem dúvida nenhuma esse é o desafio. As pessoas me conhecem assim, pessoalmente, fora do vídeo, elas sabem que eu sou um grande defensor e elogio muito o time do Sírio-Libanês, que já tive um problema seríssimo de saúde, estava te contando aqui, e fui atendido pelo time lá, os médicos todos que cuidaram de mim e etc. E aí, depois que passou o susto inicial, quando você já está naquele momento em que você só quer saber se você vai receber alta, né? Toda vez que alguém abre a porta, você fica esperando que seja o médico para dizer para você, está liberado. Você começa a observar as coisas, e aí o meu olhar setado para ver o mundo através do que é a tecnologia e tal, me forçou a perceber como os pequenos detalhes fazem a diferença. É evidente que não é todo mundo que tem acesso a um hospital como o Sírio-Libanês, ele é, assim como o Einstein, que eu citei aqui, e alguns outros, é um hospital que é caro, que não está acessível a todos os públicos e etc., apesar de ter o atendimento social e aquela coisa toda, mas alguns pequenos detalhes fazem a diferença. Então, todo o traqueamento de materiais e recursos que é feito através, eu brinco que é o BIP, que toda hora vem, me parece um produto no mercado, toda hora alguém vinha bipar a pulseira ali com o QR Code para saber e monitorar, estamos usando tal produto, bipa o produto, bipa o paciente, esse medicamento é desse paciente. Poxa, isso faz toda a diferença, porque o enfermeiro atende quantos pacientes no andar? Quantas ampolas de remédio circulam dentro de um posto de enfermagem em uma hora? É factível que o erro aconteça, é muito possível. A tecnologia ajuda a minimizar isso. Você se sente mais seguro quando, como protocolo, ele olhou, ele viu, mas ele foi lá e bipou e checou que aquele medicamento é daquele paciente naquela posologia. Então, faz a diferença. Eu brinquei sobre o aplicativo com o cardápio, né? Você está preso ali, você não tem muita opção. Então, cria-se a ilusão, em alguma medida, de que, olha, eu posso escolher como se eu estivesse num aplicativo desses de entrega, um iFood da vida, eu vou escolher o meu cardápio hoje. Não, na verdade é o cardápio que a nutricionista colocou, mas eu vou lá e de maneira lúdica eu componho entre o purê e a batata cozida, sei lá. Então, isso tudo cria uma percepção de uma experiência diferente. E eu costumo dizer que não é isso definitivamente o que traz a cura. O que trouxe a cura foi a ação rápida dos médicos, o diagnóstico imediato do meu problema e a maneira como eles agiram. Mas o fato de que ao longo daquela jornada a tecnologia fosse um amparo, fosse um copiloto do enfermeiro na hora de fazer a medicação, do médico na hora de puxar o meu histórico, saber que eu já tinha uma doença anterior, tudo isso faz a diferença. Então, quando a gente traz aqui uma discussão como essa sobre a tecnologia, no fim do dia a gente está dizendo que ela não é o fim, mas ela seguramente transforma a jornada de qualquer um que entre pela porta ali do hospital. E isso faz a maior diferença. É por isso o investimento constante em tecnologia, mas é por isso também o investimento constante no treinamento, na qualificação das pessoas, do seu time de tecnologia, também dos enfermeiros, dos médicos, para que eles possam lidar mais e melhor com essas tecnologias, né? E é uma tríade, né? É processo, é gente e aí, por último, sistema. Então, acho que construindo esse caminho com gente, principalmente, com a maneira que essa pessoa trabalha e aí sendo suportada pela tecnologia, porque em todos os pontos de contato que você disse tem um pedaço de tecnologia. Sim. Então, ela vai tornar o ambiente seguro, tornar a coisa viável e mais rápida através de um processo que é suportado por gente e apoiado pela tecnologia. Então é isso que faz a grande diferença e eu acredito friamente que a tecnologia tem muito a dar para a saúde, assim como tem muito a dar para todos os mercados. Quero agradecer demais
o Alex Julian, CIO do Hospital Sírio-Libanês. Alex, obrigado pelo papo, pelo teu tempo, ótimo. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Para nós, valeu, bom dia. E agradecer você também que esteve conosco aqui neste Sociedade Digital, fazendo sempre o convite para que você esteja conosco nas nossas plataformas digitais. Vai lá no Panflix, vai lá no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente se encontra por lá. Este e outros programas disponíveis na íntegra para você acessar. E óbvio, não é mesmo? Temos um encontro marcado aqui na programação da Jovem Pan na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.